Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos entrando agora ao vivo aqui pelo Facebook, vamos compartilhar uma palavra de fé, estaremos realizando a oração também. Você que está aí nos acompanhando e pode preparar aí um copo com água, o meu já está aqui em minhas mãos, prepare aí o seu copo com água, pois nós iremos consagrá-lo. E vamos determinar que quem beber dessa água será abençoado pelo poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos meditando, a nossa meditação está no livro de Esther. Esther, capítulo de número 2. Você que tem aí a sua Bíblia pode acompanhar com a gente. E essa palavra vai ser uma bênção. Já está aqui conosco aqui o irmão Sérgio, Cristóvão. Vocês podem estar entrando, né? A irmã Fabíola também está aqui com a gente. Eu gostaria de pedir que os irmãos compartilhassem essa mensagem para que outras pessoas também possam acompanhar e serem abençoadas por meio dela, tá certo? Você que já está aí com a gente, fique conosco até o final dessa mensagem, participe da oração, pois tem bênçãos de Deus para a sua vida, tá bom? Entrou também aí a irmã Marinalva, linha de frente, nossa obreira dedicada lá na nossa igreja, e vai dar tudo certo. O título diz o seguinte: a coroação da rainha Esther. Né? Olha que coisa forte. É o que Deus tem para todos nós, né? Deus, ele quer que a gente venha a ser cabeça, né? Deus não quer que a gente venha a ser cauda. A rainha Esther está dizendo aqui, a coroação da rainha Esther. Mas a gente vai hoje dar uma meditada e nós vamos entender para que essa jovem ela chegasse, né? A rainha, ela teve que colocar em prática alguns conselhos que ela recebeu no decorrer da caminhada. Tem um ditado, né? Alguém já disse, se conselho fosse bom, não se dava, né? Com certeza você que está aí acompanhando já ouviu alguém dizer isso. Há conselhos que nós devemos filtrar, né? Devemos analisar para ver se realmente são conselhos que irão nos abençoar. Não é toda a pessoa que você deve reter um conselho. Tem pessoas que dão conselhos ruins, não é verdade? Mas há conselhos que são bons, principalmente os conselhos que vêm do Espírito Santo. Então vamos ler a nossa mensagem aqui, o versículo de número 1. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vaste, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Susa. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vaste. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Então, isso aqui me chamou bastante atenção. O rei, né? O homem que estava naquela época ali sobre autoridade, né?
tinha pessoas ali que o serviam. Esse homem, ele deu ouvidos aos seus conselheiros. Então eu fiquei pensando comigo, ele era um rei, ele era o homem, o maior homem daquela época, daquele lugar. E geralmente as pessoas que estão imbuídas de autoridade, geralmente não costumam ouvir pessoas menores. Então aqui a gente já começa aqui tendo uma grande lição. O rei, ele deu ouvidos aos seus servos. E eu fiquei pensando comigo, às vezes o marido, ele não dá ouvidos à esposa, a um conselho que a esposa dá para ele, né? E vice-versa também. Às vezes a esposa não dá ouvidos ao marido. É o filho que não dá ouvidos, né, aos pais. É o membro da igreja que não dá ouvido ao pastor. Então nós devemos parar para refletir nisso aqui. Ele deu ouvidos e executou o conselho que os seus servos deram a ele. Então aqui já tem uma revelação para nós. Há conselhos que são bons, devemos refletir, devemos filtrar, pois há conselhos que podem nos abençoar, como também há conselhos que podem também nos trazer sérios problemas, não é verdade? E nós vamos continuar aqui a leitura. O versículo então de número 5. Nesse tempo vivia na cidade de Susa um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei de Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai e nem mãe. Essa moça, também conhecida como Ester, era atraente, muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Então veja, a Ester, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, porém ela tinha esse tio, né, que a criou, que a educou. Essa jovem Ester, ela não tinha uma referência de pai, não tinha uma referência de mãe, mas ela guardava em seu coração as direções que o seu tio a passava para ela. Ela tinha alguém que a instruía, né? Que dava para ela as direções. E nós hoje temos o Espírito Santo, que nos dá a direção. Talvez alguém possa dizer, poxa vida, eu cresci sem pai, eu cresci sem mãe. A Ester, ela teve o tio que a instruiu, eu nem tio eu não tive. Mas olha, meu amigo, minha amiga, você tem a Deus, você tem a palavra de Deus para te instruir. Por mais que alguém possa dizer, eu estou sozinho no mundo, as minhas referências não são boas, né? Se você atentar para a palavra de Deus, você se voltar para a palavra do Todo-Poderoso, as palavras de Deus irão guiá-lo, né? Irão te dirigir, e você terá um norte, um rumo a seguir, e com certeza você será um vencedor, uma vencedora, assim como foi a rainha Ester. Então veja, o título diz aqui, ó, a coroação da rainha Ester. Mas veja o passado dessa jovem, foi um passado muito difícil, não foi fácil para ela. Se você que nos acompanha aí, cresceu sem o seu pai, sem a sua mãe, você sabe o quão difícil foi. Então imagina para essa jovem, a Ester.
Então, antes da bênção chegar, antes da vitória se manifestar, todos nós iremos trilhar um percurso. É verdade, todos nós iremos trilhar um percurso. Essa moça que ela poderia ser uma moça perdida, né? Ela poderia ser mais uma, mas não. Ela tinha um tio que a instruía e ela guardava as instruções de seu tio. Versículo de número 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Susa e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Tá vendo aí? Olha aí Deus na vida da Esther. A Esther, ela achou graças aos olhos, né, desse oficial do rei, que era o responsável pelas mulheres, né, que estavam ali se preparando para entrarem na presença do rei. Você sabe, quando nós achamos graça aos olhos do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, quando nós guardamos os seus conselhos e os colocamos em prática, quando nós praticamos aquilo que o Senhor Deus nos orienta, Ele também se agrada de nós. Diz aqui que esse oficial, ele favoreceu a Esther. E olha que maravilha, graças a Deus, através dessa mensagem você também pode agradar a Deus. Você também pode, como a Esther, ser favorecido por Deus. Continuando aqui a mensagem, aqui vai dizer o seguinte: ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Tá vendo aí, pessoal, como é forte? Quando a pessoa guarda aí os conselhos de Deus, dá certo. Olha aí as coisas dando certo para Esther. Você sabe que há muitas pessoas que ficam se questionando, que ficam se vitimizando, né? Ficam falando, é porque isso, é porque aquilo, é porque na minha casa eu não tive uma referência, eu não tive um pai, eu não tive a mãe, eu não tive ninguém por mim, mas você tem Deus por você, você tem a palavra da fé por você. Porém, há muitas pessoas que desprezam os conselhos de Deus. Olha Deus honrando a Esther, e Deus, Ele quer também honrar você, você pode ter certeza disso. Deus, Ele também quer te honrar. Você, meu amigo, que está passando aí por um problema muito difícil na sua vida. Você que entrou esse ano de 2021, crendo que seria um ano de muitas mudanças, mas parece que nada acontece de bom para você. Você pode ter certeza de uma coisa: você começar a guardar os mandamentos de Deus, Deus vai mudar essa história. Deus, Ele vai mudar esse cativeiro. A Esther, ela perdeu o pai e a mãe. Talvez você também venha perdendo algo. Talvez você que acompanha aí, vem perdendo também a confiança em você. Você que outrora era uma pessoa para frente, uma pessoa determinada, uma pessoa linha de frente, essa é a palavra, e hoje se encontra aí retraído, triste, cabisbaixo, sem confiança. Reaja, meu irmão, reaja, minha irmã, reaja. Deus é grande, Deus é contigo, e vai dar tudo certo, pode ter certeza disso. Então, as coisas começaram a dar certo para Esther, e vão começar a dar certo para você também, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Você pode ter certeza disso, que vai começar a dar certo para você também.
Vou continuar aqui a leitura aqui, ó. O versículo de número 10. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Tá vendo aí, pessoal? O Mardoqueu, ele orientou a Esther não contar nada a respeito da parentela dela para ninguém. E ela guardou esse conselho. Ela era uma moça que tinha um tio que trazia sábios conselhos para ela. E ela guardava. E por isso Deus a honrava. Por isso Deus se manifestou na vida dessa moça. Deus quer se manifestar na sua vida também. Pastor, será que Deus, ele pode mudar a minha história? Ele pode mudar a minha situação? Claro que pode. Claro que pode. Só depende de você. Só depende da sua obediência à palavra de Deus. A sua entrega. Não adianta somente ouvir uma palavra de fé. Não adianta também só ir em uma igreja. É necessário a entrega. É necessária a obediência à palavra de Deus. Você sabe que há muitas pessoas que ficam questionando: você está indo lá naquela igreja, e a igreja, pastor, está fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça, não é verdade? Depois que você foi lá naquela igreja, você já não bebe mais, você não fuma mais, você já não é mais aquela pessoa. Quer dizer, as pessoas já começam a ver uma mudança, uma diferença. Porque a pessoa que ouve as palavras de Deus, que são palavras de vida, as pessoas que ouvem a essas palavras e as colocam em prática, começam a ter diferença. Começam a ter mudanças de comportamento. Não é verdade? O comportamento fala muito. A Esther, ela tinha um comportamento diferente das outras moças. Uma moça de Deus, um rapaz de Deus, ele não tem o mesmo comportamento do que os rapazes que são do mundo. Isso é fato, não é verdade? A pessoa que anda na fé, ela tem um comportamento diferente, sabe por quê? Porque ela não anda pelo que ela vê, ela anda pela fé, ela vive a fé. E é isso que Deus, ele tem proposto para nós, que vivamos pela fé em sua palavra. Havia várias mulheres, várias moças, naquele harém aonde a Esther estava, porém, a Esther, ela se destacou, a Esther fez a diferença. E é essa a proposta que Deus, ele tem para todos nós, que possamos fazer a diferença. Se você quiser, diz a palavra de Deus, você comerá o melhor dessa terra, é para você. Deixa eu continuar aqui a nossa leitura aqui. Diariamente, está dizendo agora do Mardoqueu, diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Veja, o tio da Esther andava próximo ali, estava próximo, observando como que estava sendo ali a jornada da Esther. Deus, ele está próximo daqueles que o obedecem, sabia? Por mais que você esteja aí numa luta, na fornalha de fogo, e humanamente parece até que as suas orações não estão sendo ouvidas, saiba, meu amigo, minha amiga, que Deus, ele está próximo de você, muito próximo de você. O Mardoqueu, diariamente, ele procurava ali se aproximar da onde a sobrinha dele, a Esther, estava.
E vai dizer mais a palavra de Deus aqui, ó. Para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o pátio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, menos que dela ele se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Então, preste atenção, no dia que as moças iam até o rei, elas tinham direito de levar o que elas quisessem para apresentar diante do rei. Prestou atenção nesse detalhe que faz a diferença? Já a Esther, antes de ir se apresentar ao rei, ela recebeu um conselho, ela recebeu uma direção. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Então a Esther, quando ela foi se apresentar ao rei, ela, antes de ir ao rei, ela deu ouvidos para o oficial do rei. Ela recebeu dele um conselho. Diz aqui, ó, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ah, meu amigo, quando a pessoa guarda os conselhos de Deus, aonde ela chega, ela faz a diferença. Aonde ela chega, as pessoas falam, não, essa pessoa é diferente. Tem algo nessa pessoa diferente. E olha, deixa eu te falar, muitas das vezes, quem é da fé, quem é de Deus, é perseguido. Sabia disso? É perseguido. Porque a luz ela incomoda. E ninguém atira pedra em quem não dá fruto. Não é verdade? A Esther, ela tinha algo diferente. E é o que Deus, ele quer que eu e que você, meu irmão, minha irmã, que está aí acompanhando, venhamos ter o Espírito Santo. O Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, a nossa vida é diferente. A nossa vida, ela resplandece. Notaram que a Esther tinha algo diferente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos continuar aqui, ó. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele, ganhou a sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vaste. Olha que coisa gloriosa, graças a Deus. Você veja, a Esther, uma moça simples, humilde, ela se tornou a rainha. Olha que coisa forte. Isso pode acontecer com todos nós. A Esther só chegou aonde chegou porque ela guardava os conselhos. Não só do tio dela, como nós vimos aqui, que ela era uma moça muito obediente. Mas quando ela chegou no palácio, ela guardou o conselho do superior dela. E sabe qual é a verdade? Às vezes a pessoa ela acha que tem o rei na barriga, não é verdade?
e já não obedece mais ninguém, já não obedece mais o superior, a superiora. Há pessoas que acham que são o sabidão, o espertão, né? E não é assim, não é assim. Se a pessoa ela não for humilde para reconhecer seus erros, suas falhas, se a pessoa não for humilde para reconhecer as autoridades, essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum, porque é bíblico, nós devemos nos sujeitar às autoridades, está escrito na Bíblia. Toda autoridade ela é constituída por Deus. Vai reclamar com Deus. Ah, pastor, eu não concordo. Ah, pastor, eu não aceito. Meu amigo, minha amiga, guarde os conselhos de Deus. É na obediência que Deus honra. É na sujeição, não ao homem, mas à palavra de Deus, que Deus abençoa. Obedeça. Obedeça por amor a Deus. Por amor à palavra de Deus. E você pode ter certeza, ainda que você venha a ser humilhado, ainda que você venha a ser deixado de lado, na hora certa Deus vai exaltar a sua vida. Pode ter certeza em nome de Jesus. Para nós terminarmos, nós vamos ler agora Provérbios capítulo 19, versículo 20. Nós temos aí 18 amigos nos acompanhando aí ao vivo agora. Eu vou pedir para vocês, meus amigos, que nos acompanham agora, para você compartilhar essa mensagem, tá bom? Você vai compartilhar, para que outras pessoas venham aí também, ouvirem essa mensagem de fé e serem abençoadas. Você pode compartilhar aí, no nome de Jesus? Você pode fazer essa gentileza, ajudar o pastor, que humildemente te pede para você compartilhar? Compartilha aí essa mensagem. Você que entrou agora, pegou a mensagem agora, você vai fazer o seguinte, você vai voltar depois, vai assistir essa mensagem do início, porque Deus tem algo para você através dessa mensagem. Você pode ter certeza disso. Deus tem algo para você. Deus vai falar ao seu coração. Você que vem orando, você que vem pedindo uma direção para Deus, uma resposta, essa mensagem vai ser uma resposta de Deus para a sua vida, tá bom? Já compartilhou aí? Compartilha aí no seu Facebook aí, tá certo? Tá ali o servo de Deus ali, o Diego. Diego, compartilha aí essa mensagem aí, para outras pessoas também serem abençoadas, tá? O Cristóvão, o Hermelino, o irmão Ricardo, compartilha aí, tá bom, gente? Vamos ler aqui o Provérbios 19, versículo 20. Diz assim, ó: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Tá vendo aí? Foi o que a Esther fez. Foi o que a Esther fez. Ela ouvia os conselhos do Mardoqueu, do oficial lá, do harém, do rei, e Deus honrou ela guardou os conselhos, os sábios conselhos. É você ouvindo os conselhos. Eu cheguei na igreja quebrado, gente. Eu cheguei na igreja no fundo do poço. A minha vida era um inferno, a minha vida era uma droga. Assim que eu cheguei na igreja, nem eu acreditava que minha vida podia mudar. Mas chegando na igreja, comecei a prestar atenção na pregação da fé e nos conselhos que ali eram passados, as direções que ali eram passadas. Eu comecei a executar, eu comecei a guardar, e Deus honrou. É Deus que honra, não é o homem não, é Deus que honra. Aqui, ó, é a palavra de Deus que honra. Todos aqueles no passado que colocaram em prática as direções do Espírito Santo foram honrados. E não vai ser diferente com você não. Essa mensagem é Deus falando com você. Olha, meu filho, minha filha, é simples, é somente você guardar o que eu falo ao seu coração, só isso. E colocar em prática. Fazendo isso, meu irmão,
Deus por você, Ele faz esse mundo ficar de ponta cabeça para te abençoar. Deus, Ele move os céus e a terra para abençoar aquele que nele crê, que nele confia. Tá certo? Deus vai ser contigo, em nome de Jesus, pode ter certeza disso. Nós vamos fazer a oração agora. Você tem aí o seu copo com água? Prepare aí o copo com água. Você vai beber esse copo com água na fé. E se você estiver enfermo, nós vamos determinar a sua cura. Se você tem um familiar doente, você beba essa água pensando nele. Porque no mundo espiritual não há distância. Onde esse familiar estiver, ele vai ser alcançado. Você que precisa de uma resposta, ainda esse mês, pastor, eu preciso de uma resposta ainda esse mês. Você que tem pensado em parar, em desistir, sabe qual é o conselho de Deus para você? Não desista, vai em frente, Deus é contigo e vai dar tudo certo. Muitas pessoas param na tempestade, é fácil parar na tempestade. Não pare, prossiga, Deus é contigo, vai em frente. Quando parecer que as forças estão faltando, lembre-se, Deus é contigo, tá bom? Deus é contigo, você vai vencer, pode ter certeza disso. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós determinamos, ó Pai, está determinado a vitória. Eu mando, Senhor Jesus, a bênção, que é maior do que todos os problemas, do que todas as dificuldades. Essa bênção alcança agora a todos. Receba aí o toque do Espírito de Deus, o Espírito de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, o Espírito de Deus que se manifestou no vale de ossos secos e deu vida para aquele monte de ossos. Receba esse Espírito agora, que te levanta, que te anima, que faz a diferença na sua vida. Pai, eu venho determinar, em nome de Jesus, saúde para aquele que se encontra doente. Eu determino, meu Pai, saúde para o irmão de uma senhora que há pouco me pediu oração, dizendo que o irmão está internado na UTI com coronavírus. Aonde esse homem estiver, eu determino, eu profetizo que ele receba saúde, que esse vírus desapareça da vida dele, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro, meu Deus, a bênção financeira, a bênção para a família, principalmente para a família. Hoje é quarta-feira, o dia da Sagrada Família. Eu abençoo a família do teu povo, eu abençoo, Senhor, a vida financeira, o trabalho. Eu abençoo esse meu irmão, minha irmã que está sem trabalho, aquele que está sendo impossibilitado de abrir o comércio, a loja, por causa do decreto. Que haja, meu Deus, o teu socorro, que haja, meu Deus, o teu sustento na vida de todos, para a tua glória. Abençoamos, ó Pai amado, ó Pai querido, o copo com água. E eu estou determinando que quem beber dessa água receberá, meu Deus, saúde. Que o viciado bebendo dessa água tome nojo do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack, do lança-perfume e de todos os vícios, meu Pai, vício de pornografia, de prostituição, que o espírito maligno que usa a pessoa, que aprisiona a pessoa nesse vício imundo, ele perca as forças e desaloje, vai embora da vida dessa mulher, desse homem que tem esse problema de vício, em nome do Senhor Jesus. E você que creia, diga amém. Graças a Deus. Beba aí da sua água com muita fé. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A bênção chegou na sua vida, meu amigo, minha amiga. Em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Que esse recado ele tenha
vindo para te ajudar, tá certo? Mais uma vez, antes de encerrarmos aqui, compartilhe essa mensagem, tá bom? Por favor, compartilhe aí, para que outras pessoas venham também serem abençoadas. Uma boa noite a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.